Amados, eu gostaria que nós abríssemos a Bíblia, profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, nós estaremos lendo o capítulo 65, a partir do verso 1. Isaías, capítulo 65. Isaías 65, nós estaremos lendo, igreja, a partir do verso 1. Essa será a base da nossa palavra, amém? Todos abriram, né? Amém? Posso ler? Livro do profeta Isaías, capítulo 65, a partir do verso 1. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. Há um povo que não se chamava pelo meu nome e eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Todo dia estendi as mãos a um povo rebelde que anda por um caminho que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos. É um povo que de contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos. Eles se assentam entre as sepulturas e passam as noites em lugares misteriosos. Comem carne de porco e nos seus pratos têm ensopado de carne abominável. É um povo que diz: fique onde você está, não se aproxime de mim, porque sou mais santo do que você. Estes são como fumaças no meu nariz, como fogo que queima o dia todo. Verso 6. Eis que está escrito diante de mim: não me calarei, mas retribuirei. Farei retribuição total pelas iniquidades de vocês e também pelas iniquidades dos seus pais, diz o Senhor. Eles queimaram incenso nos montes e me afrontaram nas colinas. Por isso eu os farei pagar integralmente pelas suas obras antigas. Assim diz o Senhor: como quando se acha suco num cacho de uvas e se diz: não o destruam, pois há bênção nele, e assim farei por amor de meus servos, e não destruirei todos eles. Farei sair de Jacó descendência e de Judá um herdeiro que possua os meus montes. Os meus eleitos herdarão a terra e os meus servos habitarão nela. Saron servirá de pasto para as ovelhas e o vale de Acor de lugar de repouso para o gado, para o meu povo que me buscar. Verso 11. Mas quanto a vocês que se afastam do Senhor, que se esquecem do meu monte santo, que preparam uma mesa para Deus a fortuna e misturam vinho para Deus destino, eu os destinarei à espada e todos vocês se encurvarão à matança. Porque eu chamei e vocês não responderam, falei e não atenderam, mas fizeram o que é mal aos meus olhos e escolheram aquilo em que não tenho prazer. Portanto, diz o Senhor Deus: eis que os meus servos comerão, mas vocês passarão fome. Eis os meus servos beberão, mas vocês terão sede. Os meus servos se alegrarão, mas vocês passarão vergonha. Os meus servos cantarão por terem o coração alegre, mas vocês gritarão pela tristeza do coração e uivarão pela angústia de espírito. O nome de vocês será deixado como fórmula de maldição para os meus eleitos. O Senhor Deus fará com que vocês morram, e os servos dele chamará por outro nome. Assim, quem quiser ser abençoado na terra será abençoado pelo Deus da verdade. E quem jurar na terra jurará pelo Deus da verdade. Porque as angústias passadas serão esquecidas e ficarão escondidas dos meus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos pela palavra, que é a sua palavra. Nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, que agora e a partir de agora, apenas então somente o Espírito Santo tem liberdade nas nossas mentes
e nos nossos corações. Nós, a partir de agora, repreendemos tudo aquilo que possa interferir na ministração da sua palavra. Que o Senhor esteja, Pai, em espírito e em verdade, né, para todos aqueles que infelizmente não puderam estar conosco, mas estarão assistindo agora a sua ministração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Bom, igreja, é um privilégio, não é? Muito grande nós estarmos aqui. E nós estamos no 19º culto, 19º culto online. E é uma certeza muito grande, por nós estarmos sempre reunidos, que a nossa igreja, a igreja de Cristo, é uma igreja espiritual. Não há barreiras, não há tijolos. É uma igreja de um Deus espiritual. É uma igreja cujos membros são espirituais, porque eu e você, nós somos seres espirituais. Então, é um privilégio, ainda que nós não estejamos no templo, ainda que nós não estejamos na nossa igreja, é um privilégio que nós estejamos aqui, ouvindo a palavra do Deus. E é sobrenatural, e é mediante um modelo de governo que Deus instituiu, porque a igreja, Deus, ele instituiu o quê? Um governo. A igreja é um governo. Por quê? Porque na igreja há autoridade. A autoridade do nome de Jesus. E é uma igreja absolutamente organizada. Por quê? Porque a igreja é a casa do Senhor. A igreja é o reino de Deus. A igreja é a cidade do Senhor. E esse governo, essa forma de governo, ela possui um nome, que é a teocracia. Teocracia. Cracia é poder, e teo é o quê? Deus. Então, eu e você, nós somos regidos pelo poder de Deus. Amém, igreja? Nós não estamos alheios, nós não estamos e não somos independentes. Não é? No mundo, hoje, no Brasil, nós vivemos o quê? Uma democracia, que é o poder que emana e que vem do povo. Nós elegemos, tá certo? Todos os nossos representantes, isso é uma democracia. Mas no reino de Deus, que eu e você servimos, o poder vem de quem? Vem de Deus. E todo o poder vem de Deus. E como é que Deus instituiu esse governo? Como é que Deus, ele organiza? Importante nós entendermos isso, igreja. É de extrema importância. Eu estarei lendo 3 versos que representam o quê? A formação desse governo. Primeiro, mas quero que saiba que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Está lá na 1 Coríntios 11. Então esse primeiro verso estabelece que o cabeça de Cristo quem é? Deus. Amém? Então você tem Deus e a cabeça de Deus, Jesus Cristo. Lá em Efésios nós temos o segundo verso, que constitui o governo, que diz: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça de igreja. Como cabeça da igreja. Nós estamos falando de quem? De Jesus Cristo. A igreja como corpo e Jesus Cristo como cabeça.
Último verso, também em Efésios. E ele mesmo, Jesus Cristo, deu uns para serem apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas. E aqui nós temos o quê? O ombro da igreja. Então, esse governo que tem Deus como cabeça de Cristo e que tem Cristo como nossa cabeça, a cabeça do ministério, ele foi instituído, igreja. Em nome de Jesus, vamos entender isso. Em obediência. Jesus Cristo, ele ganhou a autoridade de Deus para ser o cabeça da igreja quando ele o quê? Obedeceu a Deus. E Deus o deu o quê? A autoridade. É por isso que tudo que fazemos é em nome de Jesus Cristo. E embaixo de Jesus Cristo, existem os ministros. Mestres, pastores, evangelistas, enfim, que formam o quê? O corpo, não é? Que formam o quê? Os ombros para o quê? Para abençoar, para ensinar, para ministrar, para ser o quê? O mensageiro. Então, amados, tudo isso existe o quê? Uma ordem, uma obediência. Então, se hoje eu estou aqui, não é? Buscando de Deus, primeiro para eu receber, e agora eu estou passando, e em nome de Jesus eu oro para que Deus realmente fale, para que tudo que eu verbalize, tudo aquilo que eu prepare seja a vontade dele, não é? Eu estou o quê? Em obediência. Amém, igreja? Eu estou em obediência a Deus, eu estou em obediência a Jesus Cristo, e estou em obediência ao meu pastor presidente que fica lá em Campinas, que é o pastor presidente da Igreja Batista Ágape, em Campinas. Amém? Então, quando nós como igreja entendemos que nós temos que ser obedientes a fazer a vontade de Deus, Deus espera o quê? Que a gente faça a vontade dele. Parece meio óbvio isso, né? É. Mas é importante nós falarmos o quê? Que há uma vontade global da igreja. Não importa se a igreja é em Indaiatuba, Bangladesh, Índia, Estados Unidos, porque a igreja de Deus, de Jesus Cristo, ela não tem placa. Ela é uma igreja única. Aqueles que são remidos pelo sangue de Cristo, que fazem parte do reino. E evidentemente existe o quê? Uma vontade específica para cada igreja. Então Deus, para nós, a Igreja Batista Ágape em Indaiatuba, ele tem vontades e nós temos o quê? Necessidades. E isso se torna claro na Bíblia quando Paulo escreve as cartas. Quando ele escreve para Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica é o quê? É uma igreja madura. Já quando ele escreve para Coríntios, é uma igreja que precisa de correção. Amém? Quando ele escreve para Timóteo, ele precisa entender algumas coisas e foi instruído para ser o quê? Um pastor. Agora, onde eu quero chegar com tudo isso é o seguinte, e hoje? Qual o momento que nós, como igreja de Jesus Cristo, estamos vivendo de uma forma absolutamente global? Maranata, ora vem Jesus. Amém ou não? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Os sinais estão próximos, a gente sabe. Nós não sabemos quando Jesus Cristo efetivamente vai voltar. Nós só sabemos uma coisa, como foi dito aqui, e é por isso que eu fiz questão de relembrar o governo de Deus, que a vontade de Deus vai ser cumprida. Amém? Ela será cumprida. No próximo domingo, como eu já disse nos recados, nós estaremos terminando o livro de Isaías da Escola Bíblica Dominical, que vem sendo realmente uma bênção. A gente está aprendendo muito, né? Nós estamos conversando muito, debatendo muito, realmente está nos edificando como igreja.
Terminamos agora no domingo. E Isaías, ele está deixando tanto ensinamento para nós, igreja, né? É de uma profundidade. Isaías, que o próprio nome dele, né, significa o Senhor salva, ele aponta tanto para o Messias, é um livro basicamente messiânico, e a gente vem aprendendo isso. E Isaías apresenta Jesus Cristo de uma forma linda, igreja. Ele apresenta Jesus Cristo como Cordeiro e como Leão de Judá. Isaías apresenta Jesus Cristo como Cordeiro que salva, e Isaías apresenta Jesus Cristo como Leão de Judá que julga. E a gente pode ver em todos os profetas uma necessidade que Deus tem, amados, de dizer, de exclamar que haverá um julgamento e que o seu povo deve cada vez mais o quê? Se arrepender e se voltar a Ele. É por isso que Deus nos evangelhos, Deus na Bíblia, Deus desde sempre dá os sinais, para que a gente, como igreja, saiba das nossas responsabilidades, que a gente se firme mais no caminho dele, mas que a gente aumente o reino dele. Que a gente, na verdade, busque para que o reino de Jesus Cristo, o reino de Deus, ele seja o quê? Mais forte. E ele, em nome de Jesus, ficará mais forte quando nós estivermos orando pelos nossos esposos, esposas, primos, primas, filhos, filhas, tios, netos, amigos que ainda não fazem parte desse reino, que ainda não me entenderam, mas que em nome de Jesus, através da nossa oração, de tudo aquilo que a gente vem falando, façam, se integrem ao reino de Deus. Porque como nós estamos dizendo, o leão da tribo de Judá, ele está prestes o que, igreja? A julgar. E é por isso que hoje eu fecho o sermão cujo objetivo é instituir esse projeto-alvo. Nós pregamos a semana passada, falamos na quarta, falamos no AME e hoje nós fecharemos esse projeto cujo objetivo é que através das nossas orações e testemunhos nós sejamos canal de bênção, para que todos aqueles que amamos se convertam ou reatem o quê? Um relacionamento com Deus. Porque isso é uma vontade de quem? De Deus. E a vontade de Deus faz parte do governo de Deus. E é vontade. Então o Espírito Santo, ele vem nos movendo. E quando ele nos move, em nome de Jesus Cristo, vai frutificar. A gente já vem recebendo alguns nomes, né? Logo, na quarta-feira nós já teremos também alguma coisa para falar de como vai ser, de como vai acontecer. Mas nesse momento que a gente pede, em nome de Jesus, é que você entre nisso, que você acredite. Por quê? Porque é palavra. É palavra. E quando Deus traz Isaías 65 de uma forma linda, mas de uma forma extremamente forte, quando Deus começa lá no verso 1 de 65 dizendo: eu fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam.
a um povo que se chamava pelo meu nome, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. O que Deus está falando aqui, igreja? É que Deus está disponível para todos. Amém? Deus, ele está disponível para todos. E para todos aqueles que chamarem a Ele, e todos aqueles que se aproximarem, e todos aqueles que se ajoelharem, todos aqueles que verbalizarem, Ele estará dizendo o quê? Eis-me aqui, com alegria, com júbilo. Porque Deus é incansável. Deus, Ele pretende que todos nós nos salvemos. E quando isso acontece, Ele deve falar, eu tenho certeza que fala, puxa vida, como valeu a pena eu ter mandado meu filho. Como valeu a pena Jesus, o Cristo, o Messias, ter feito a minha vontade. Porque é mais um que voluntariamente está o quê? Se reunindo ao reino de Deus e viverá o quê? Eternamente comigo. Mas na sequência também Deus fala de uma forma de lamento, de uma forma triste, àqueles que são rebeldes, àqueles que porventura já conheceram a Deus, ou aqueles que não conhecem ainda, mas que ainda não se aproximaram. Ele fala com muita tristeza no verso 2, todo dia eu estendi as mãos a um povo rebelde que anda por um caminho que não é bom, seguindo seus próprios pensamentos. E aí vai fechando o que a gente falou do governo. Nós não podemos seguir os nossos próprios pensamentos. Nós não podemos seguir os nossos passos. Porque isso é sinal de quê, igreja? De rebeldia. E Deus, não é? Ele vai progredindo nisso. No verso 3 ele diz o quê? Olha o que me irrita. Olha o que me irrita abertamente. Você está buscando outros deuses. Você está buscando o quê? Outras opções. Eu sou Deus. Eu quero que você me busque. E ele vai progredindo ainda, dizendo que o povo ele é tão rebelde que ele está, na época, não é? E hoje não é diferente, consultando o quê? Mortos. Consultando à noite no cemitério alguma voz que venha do além, para que eles sejam o quê? Direcionados. Então Deus, ele clama, não é? Ele ora para que eu e você, não é? A gente ouça a voz dele. E às vezes nós nos comportamos, eu espero que não, mas aqui ele fala que o povo de Israel se comportava de uma forma negligente. O povo às vezes falava, fique onde você está, não se aproxime de mim, porque eu sou mais santo do que você, Deus. Deixa comigo que eu estou sabendo o que eu estou fazendo. Não se aproxime, nessa área aqui o Senhor não vai tomar conta, essa área aqui é minha. E às vezes nós fazemos isso, mas o que Deus vem aqui de uma forma absolutamente verdadeira, não é? E chamando mesmo a nossa atenção, não é? Para que a gente ore, para que a gente busque, não é? Porque é realmente um mover espiritual. E quando ele vai aqui, no verso 12, ele fala de uma forma poderosa que diz, porque eu te chamei e você não me respondeu. Então Deus, ele sempre nos dá a oportunidade de quê? De nós o encontrarmos. Ele sempre faz isso, igreja, para que a gente o encontre. E Deus, ele vai utilizando dessas palavras para resgatar realmente a gente,
para resgatar realmente aqueles que se afastaram e promover o quê? Um arrependimento. Então, às vezes, a gente vê e lê a Bíblia, pensa que Deus é o quê? Ele é um carrasco, você está vendo? Vai matar. Não é isso. Deus não mata ninguém. Aqui ele está falando do juízo que vai acontecer. Aqui, na verdade, igreja, aconteceu há 700 anos, 800 anos antes de Jesus Cristo. Mas isso é absolutamente real para nós. É como um pai, eu me colocando com um pai, às vezes vendo um filho ou uma filha, Giovanna e Laurinha em desespero, eu sabendo que eles vão se arrebentar, eu vou ficar desesperado para quê? Para salvá-los. Sim ou não? Você como pai, você não faz a mesma coisa? Sim ou não? Se você vê que seu filho... Mas é lógico, é evidente. Nós somos assim com os nossos filhos. Quando a gente vê que eles vão, não, vem cá, não, aqui não. Você vai ser, não, aqui não. O que Deus faz comigo e com você, e nós estaremos orando em nome de Jesus, é para que o quê? Para que quando chegar o julgamento do leão de Judá, todos aqueles que a gente gosta e ama estejam conosco. É por isso que às vezes Deus ele fala de uma forma até dura. É que é para quê? Para buscar a nossa consciência. É como ele fala no verso 13. E aí ele vai falando de ponto e contraponto. Não é? Ele vai falando, olha, se você é servo e é comigo, é isso. Se você não é servo e não é comigo, é aquilo. Para que a gente realmente, o quê? A gente, não é? Não, nós somos servos. No verso 13. Portanto, assim diz o Senhor, eis que os meus servos comerão, mas vocês passarão fome. É duro isso? É duro. Deus quer que os outros passem fome? É claro que não. Aqui ele já está falando do juízo. Fala, meu amigo, se você está comigo, é eternamente comendo. Se não, é eternamente passando fome. No sentido de quê? O Deus, eu te supro. O outro inimigo não te supre. E ele vai fazendo esses paralelos, não é? Os meus servos beberão, mas vocês terão sede. E aqui, amados, ele está falando para aqueles em Israel que se afastaram. É o povo dele, não é? Nós também somos o povo dele. Então isso aqui é para nós. Amém, igreja? É para nós. Os meus servos se alegrarão, mas vocês passarão vergonha. Eu e você, nós da igreja, nós estaremos alegres. E quem não for? E quem não estiver nos caminhos, passará vergonha. Os meus servos cantarão por terem o coração alegre, mas vocês o crê? Gritarão pela tristeza do coração e uivarão pela angústia do espírito. É um Deus que não dá misericórdia? É claro que não, igreja. Mas ele está tentando o quê? Chamar a minha atenção, chamar a sua atenção da necessidade que nós temos de quê? De trazer de volta, ou de trazer o povo que nós amamos para onde? Para o convívio de Deus. Para o convívio de Deus. Olha o 15. O nome de vocês será deixado como fórmula de maldição para os meus eleitos. O Senhor Deus fará com que vocês morram, e os servos dele chamará por outro nome. E é o que vai acontecer no juízo final. É duro? É duro. Amém, igreja? Mas ele nos chama o quê? A atenção. Ele está chamando a atenção do povo, mas está chamando a minha e a sua. Ele está trazendo essa responsabilidade para nós. Quando nós começarmos realmente a orar e clamar, nós estaremos o quê? Intercedendo, mas de uma forma poderosa, e nós não vamos desistir. Por quê? Porque o Espírito Santo do Senhor, em nome de Jesus, vai fazer você lembrar disso. Olha o 16. Assim, quem quiser ser abençoado na terra, será abençoado pelo Deus da verdade. Quem jurar na terra, jurará por quem?
Pelo Deus da verdade. Porque as angústias passadas serão esquecidas e ficarão escondidas aonde? Nos meus olhos. Então, na verdade, quando a gente traz à tona o livro de Isaías, a gente traz o evangelho, né, do Antigo Testamento, não é? É que Deus, na verdade, igreja, mesmo estando no Antigo Testamento, isso é importante, Deus está clamando para a sua igreja. Deus está pedindo a minha oração e a sua oração. Aqueles que não ainda conhecem a Cristo, a Jesus, e aqueles que de alguma forma se afastaram. Porque Ele conta conosco. Ele conta comigo e conta com você. Amém? Então hoje eu encerro essa mensagem, não é? E na quarta-feira a gente já vai ter tudo bonitinho, como vai acontecer, nós já falamos disso no AME, mas eu não quero falar por falar, tá certo? Deus ele não começa nada que é efêmero, que é para daqui a um mês, não vou mais orar. Não, não é isso, porque urge, é urgente isso. Tá certo? Amém, igreja? Não é? E para que a gente tenha realmente essa consciência. Por quê? Porque vai ser difícil. Porque vai ser difícil. Vai ter uma hora que você vai desanimar. Não vou orar, não, nós vamos orar sim. Não é? Eu quero só dar rapidamente um testemunho da minha vida. Não é? E isso às vezes, né? E com certeza me ajudou muito e vem me ajudando muito. Eu, depois que eu me converti, a pessoa que me evangelizou, igreja, ele começou a falar de Jesus Cristo para mim em 1900, quase no ano 2000. Quase no ano 2000, em 99. Eu me converti depois de 8 anos. Igreja, 8. E ele era uma pessoa, não é? E ele vai estar assistindo isso, é o Edivaldo Cavazotti, engenheiro que trabalhou comigo. Em nome de Jesus ele vai assistir. E ele falava de Cristo, ele falava de Jesus, não é? E depois que eu me converti, não é, que ele ficou sabendo, a primeira vez que a gente se encontrou, igreja, ele falou: João, eu e a minha igreja oramos por você 8 anos. Cara, quando ele falou aquilo, eu comecei a chorar. 8 anos. Uma igreja que não me conhecia. Vocês estão entendendo? 8 anos. A igreja ficava, ele cedeu parte do terreno da casa dele para fazer a igreja. Ele falava: João, puxa, nós ficamos 8 anos. Nas nossas orações, nas nossas vigílias, a gente orava por você, para sua família, porque eu dizia: não, eu estou evangelizando, eu estou falando. Igreja, isso é o poder de Deus. Nós ficamos 4 anos, depois eu fui para um outro trabalho, né? Eu fui trabalhar em Itu, ele continuou em Campinas, ele continuou orando. É maravilhoso, isso é maravilhoso, igreja. E eu deixei para falar isso no último dia, para a honra e glória do Senhor, para dizer o quê? Nós não vamos desistir. Então o nome que você colocar aqui, nós vamos orar. Mas eu não conheço, não importa que você não conhece. Nós vamos orar com a mesma fé, porque quem colocou conhece. Amém, igreja? Então, é maravilhoso que você estabeleça o seu alvo. Eu sei que algumas pessoas já me passaram. Se você lembrar de outros nomes, em nome de Jesus, não é? E nós não vamos desistir. Amém? Eu encerro esse ciclo de mensagem, não é? Na quarta-feira, no culto de estudo e oração, nós vamos continuar com o Salmo e nós vamos, né, já fechar esse assunto. Amém? E eu tenho certeza,
absoluta que vai ser bênção. Amém? Desde que você tenha fé e persevere. Amém? Então vamos orar, vamos encerrar. Depois que eu encerrar, o Elias e a Roseli estarão aí nos privilegiando com o último louvor. Pai, em nome de Jesus, Deus, eu te agradeço por essa palavra. Eu te agradeço mais uma vez que o Senhor traz para nós esse nosso objetivo de oração, de conversão. Eu clamo a Ti em nome de Jesus Cristo, Pai, para que o Senhor nos dê força, esperança, fé, para que em nome de Jesus, Pai, a gente veja frutificar, Pai, tudo, Pai, para a honra e glória do Seu nome, porque o Senhor é um Deus bondoso, de misericórdia, que instituiu o Seu governo em obediência, e nós estamos aqui, Pai, como servos, obedientes aqui, orando e clamando a todos aqueles que o Senhor permitir que a gente ore. Em nome de Jesus Cristo. Amém.